Depois desse vídeo eu quero ver você chamar a Bíblia de machista. Apostado. Está apostado. Mas você mulher, se você começou a assistir esse vídeo achando que eu ia trazer vários argumentos para explicar por que a Bíblia não é machista e exaltar as mulheres e todo o amor que Deus expressa por nós, você tá certa, mas esse vídeo vai muito além disso. Vamos passar sim pelas declarações mais polêmicas, segundo alguns, a respeito da ideia de que se tem sobre a Bíblia ser machista. Mas existe algo, e algo que precisamos com urgência de refletir, que fundamenta esse sofisma tão propagado. E a culpa é nossa. Por isso, se você nunca viu minha cara antes ou não tem paciência de me ouvir por mais de 20 minutos, assiste só esse vídeo até o final, porque ficou justamente pro final algo que precisamos muito conversar. Meu nome é Thaís Rodrigues e hoje vamos concentrar falácias e suas respectivas respostas sobre uma das formas com que a atualidade tem atacado as Sagradas Escrituras. Então, se você ainda tem dúvidas sobre essas passagens polêmicas ou se deseja conhecer ainda mais a Bíblia, te convido a se sentir em casa, abandonando tudo que te deixa preocupado ou ansioso, porque é apenas uma coisa necessária. Seja bem-vindo mais uma vez à Boa Parte. Vamos começar pelo começo. E logo de cara a gente já vê como no início, e no início literalmente, Deus já manifesta o princípio da complementariedade, que ele estabeleceu entre o homem e a mulher. Lá no início de Gênesis, a cada final do dia, durante a criação, Deus demonstrava satisfação a respeito daquilo que ele havia criado. Ele viu que era bom. Mas, ao ver que o homem criado estava sozinho, Deus diz: não é bom que ele esteja só. Você não acha meio doido que Deus cria a mulher para suprir justamente a falta que existe na única vez que ele se refere à sua criação como não sendo boa? Tipo, a mulher foi a solução da única vez que Deus não se agradou da criação como um todo? Não estava bom. Aí ele foi lá e fez a mulher. Aí sim, depois disso, toda a criação ficou muito boa. Mano, como que a Bíblia é machista? A falta de alguém que estivesse ao lado do homem criado à imagem e semelhança de Deus foi a única constatação de ausência naquela criação tão plena. Mas o desenvolvimento da criação da mulher se inicia, e carregado de simbolismos e palavras que já denotam seu valor e a sua posição. A mulher é gerada a partir da costela de Adão. Isso representava tanto a composição da mulher, que era a parte do homem, como sua posição diante do matrimônio. Isso porque a palavra traduzida como costela em Gênesis 2:21, selá, significa também lado, o que mostra a mulher como alguém que não está nem inferior nem superior ao homem, mas em relação de igualdade. Em Gênesis 2:18 é transcrito as características da parceira do homem, que no hebraico registra-se como Ezer Kenegdo. Que isso, hein? Mande demais de hebraico, você viu, né? Só que não. Essa expressão é traduzida muitas vezes como parceira idônea ou auxiliadora que corresponde, dependendo da sua tradução. Porém, o termo é algo carregado de muito mais sentido que isso. Ezer significa algo como socorro ou auxílio. E o mais impressionante dessa descrição é que a palavra Ezer, a mesma que descreve o nível de auxílio que a mulher exerce na vida do homem, é usada também para descrever o nível de auxílio de Deus para com a humanidade. Quer ver? A nossa alma aguarda no Senhor. Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Tá vendo essa palavrinha aqui? Tcharam! Os exemplos de versículos com essa mesma palavra para descrever a ajuda divina não faltam. Já kenegdo significa contrária. Uma tradução mais próxima, então, ao significado real do texto seria uma ajudadora contrária ao homem, mas não no sentido de enfrentamento, mas de complementariedade. Daí o princípio. É como se tudo que faltasse no homem fosse construído na mulher, e o que já havia no homem não era necessário se colocar na mulher. Eles, então, se complementavam, tornando-se um. Logo em seguida, Deus incumbe ao homem e à mulher a sua função na terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Percebeu a desinência no plural desses termos? Homem e mulher são chamados ao domínio da terra e ao serviço.
E aqui podemos ver como é infundada a percepção de, infelizmente, alguns movimentos conservadores de dizer que todo homem trabalha e que mulher cristã fica em casa cuidando dos filhos. Deus convocou homem e mulher para subjugarem a terra e dominarem a criação. Não há hierarquia de valor aqui. Ambos são dotados de uma responsabilidade comum antes da queda. Guarda esse antes da queda, é a partir daqui que vamos chegar na conclusão desse vídeo. Continuando, em Provérbios 31, a mulher descrita como virtuosa trabalha fora, e muito. Ela negocia terras, ela cria o próprio empreendimento, é uma negociadora. Mulheres não foram chamadas, em regra, a uma função estritamente sustentadora, que limite suas habilidades a ser dona de casa e mãe. Mulheres são dotadas de habilidades únicas, as quais o Senhor imputou a nós para serviço do reino. E a intenção aqui não é dizer que toda mulher tem que trabalhar fora, ou que toda mulher deve ficar em função integral de sua família. Pessoalmente, eu já vivi os dois, e eu posso dizer com clareza em qual eu me sinto mais realizada e feliz. Mas levantou-se um movimento absurdo nos últimos tempos, que mulher trabalhar fora é um atentado contra a família. E isso é perigoso. Por mim, eu honestamente queria estar casada com um monte de filho fazendo bolo em casa, sabe? Eu não queria estar aqui com vocês debatendo, entendeu? Quando começar a faltar pediatra, enfermeira, professora, cabeleireira, vamos ver se esse povo não muda o discurso em 2 tempos. Para não deixar o vídeo muito longo, vamos resumir essa questão apenas no fato de que mulheres possuem designações personalizadas, tanto quanto os homens. A capacitação que temos de administrar nosso lar com tanto amor evidencia com certeza a intenção de Deus em nos colocar nesse cargo. Mas ainda tem um propósito específico em cada um de nós, homens e mulheres. Além disso, existem realidades financeiras que vão exigir que a mulher trabalhe fora. Mas o que tem acontecido com esses discursos acalorados pela preservação do conservadorismo e do conceito de família é uma geração de mulheres que, acomodadas a uma má compreensão desse conceito, imputam ao marido a responsabilidade de prover a casa enquanto elas ficam em casa assistindo Netflix no ar-condicionado. Ou fazem com que mulheres que não podem viver essa realidade de ficar apenas em casa desenvolver até mesmo certo desprezo pelo marido e sua incapacidade de prover a casa sozinho. Espera aí que todo extremo é perigoso. Mulheres que se matam de trabalhar e não conseguem dar atenção e cuidado à família são tão nocivas quanto aquelas que acham que não tem nada para contribuir nessa vida, além de varrer casa e fazer comida. E lançam sobre o marido um fardo que elas podem contribuir. Eu não estou falando aqui para nenhuma mulher se demitir do emprego ou para aquelas que vivem do lar abrirem um negócio e virarem empreendedoras. Tudo possui ponderação de acordo com cada realidade. Mas uma coisa é certa: mulheres foram chamadas e existe algo em todas nós que resultará em alguma contribuição ao reino de Deus. Nós temos Susannah Wesley, que dedicou a vida integralmente a criar seus 19 filhos com temor e servidão ao Senhor e gerou para impactar a história do cristianismo nada menos que John Wesley, pregador e teólogo que marcou sua geração. Mas a gente também tem Joyce Meyer, por exemplo, que sem deixar de dar prioridade à sua família, deu palestras e escreveu livros que impactam e transformam a vida de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Você tem coragem de dizer quem tem mais valor que quem aqui? De novo, tudo possui ponderação a partir da sua respectiva realidade. Independente de como, nosso objetivo como mulheres e homens sempre será a glória de Deus. Se você vai fazer isso tirando o tumor de uma pessoa em uma mesa de cirurgia ou tirando poeira da sua casa, o perfume de adoração ao Senhor subirá exatamente da mesma forma. Voltando para Gênesis, e a gente percebe que o povo não anda lendo a Bíblia direito mesmo, porque é já no princípio do livro que muitos dos argumentos sobre esse machismo das Escrituras já caem por terra. Nos primeiros capítulos da Bíblia, a mulher já é constituída de elementos que fazem dela uma obra-prima de Deus, nunca inferior, mas complementar. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram chamados a desempenhar o domínio sobre a terra. Ambos possuem fatores biológicos distintos, mas necessários mutuamente para a multiplicação da humanidade. As diferenças os fazem se complementar, não designam maior importância para ninguém. A lei de Moisés também traz pontos que aparentam uma certa desvalorização da mulher.
Um texto muito marcante está em Levítico 15, que trata do estado de impureza da mulher pela menstruação. Segundo a lei de Moisés, uma mulher fica impura durante todo o seu fluxo de sangue, inclusive os objetos ou pessoas que ela toca, e até mesmo onde ela se deita se torna impuro também. Mas por quê? Porque algo tão natural e criado inclusive por Deus na biologia feminina deixa ela impura. Será um tipo de rebaixamento da sua natureza como mulher? Nada disso. Vamos entender essa passagem e como ela fala mais de quem Deus é do que da mulher em si. Para isso, vamos analisar duas verdades a respeito da constituição de Deus. Deus é vida e Deus é santo. Um de cada vez e continua comigo porque vai valer a pena. Deus é vida e vida em abundância. E tudo aquilo que representa ou leva à morte é contrário ao que Deus é. Em Levítico 17, no verso 11, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Ao se instituir os sacrifícios de animais na lei de Moisés para a propiciação dos pecados, Deus quer demonstrar que o pecado leva à morte, sendo assim exigido sangue por cada contravenção cometida contra as leis de Deus, para que se alcançasse o perdão. Sangue é então derramado nesses sacrifícios que faz com que esse mesmo sangue do animal assuma o lugar daquele que o sacrificou. Uma sombra avassaladora da obra de Cristo no Antigo Testamento, diga-se de passagem. Sangue, então, possui um símbolo de salvação, mas também de morte, certo? Em paralelo, Deus é santo. E esse, pelo menos para mim, é um dos grandes conhecimentos que o Antigo Testamento nos traz. Ao longo de vários textos, as Escrituras nos revelam o tamanho imensurável da santidade de Deus. Uma santidade que nós, sem a misericórdia do Pai, não conseguiríamos suportar se nos colocássemos diante da sua presença. E falo aqui literalmente, porque não foram poucos os que morreram por entrar em contato direto com a santidade do Senhor sem o procedimento que Ele mesmo criou para nos preservar. E por ser tão infinitamente santo, Deus não podia estar na presença daquilo que representa a morte, tão contrário à vida que Ele emana em si mesmo. Sua santidade absoluta não coabita com aquilo que é contrário à sua própria natureza, no caso, a natureza de ser vida. Onde eu quero chegar? Deus não pode estar na presença do que representa a morte porque vai de encontro à sua santidade e parte daquilo que ele é, vida. A menstruação é o quê? O ponto não é a mulher em si, mas o que o fluxo de sangue nela representa. Sangue por si só já constitui uma figura de morte. A menstruação da mulher possui essa mesma concepção, talvez de forma ainda mais ampla, por ser em si justamente o que caracteriza a perda de vida no útero de uma mulher. Deus ordenou que as mulheres se afastassem do acampamento quando estivessem nesse período, pelo que o sangue representava. Morte. E Deus, habitando em meio ao povo por meio do tabernáculo, não poderia estar no mesmo espaço que aquilo que representa o contrário do que ele é. Nossa, como Deus é cruel! O Antigo Testamento não possui a intenção de mostrar o quanto Deus é mau, mas em como somos insuficientes sem ele. As leis de Moisés só escancaram nossa incapacidade de obedecer o Senhor e alcançarmos um nível de santidade e perfeição que nos permita aproximar de sua presença. Para isso, Jesus morreu por mim e por você. Quando Jesus declara, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la, Cristo executa tudo o que é necessário perante a lei para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente, porque, mais uma vez, sozinho a gente não dava conta. Jesus vem e cumpre a lei em nosso lugar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos estava impura, por isso privada de uma vida em comunidade, principalmente privada de se aproximar da habitação de Deus? Jesus a cura. Naquele milagre estávamos todos nós, com nossas impurezas que nos impediam de viver em comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo, Cordeiro que tira o pecado do mundo, cura não apenas uma doença, mas tudo aquilo que separava aquela mulher do Senhor. A impureza que fazia com que ela vivesse afastada de Deus é levada por Jesus para sempre. Acho essa passagem tão linda. Um terceiro ponto, provavelmente o mais confrontado de todos, é a famigerada submissão. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Aqui até mulher cristã descabela. E aqui eu vou ser muito direta, porque é no final que vamos entender qual que é o verdadeiro problema aqui. O que é submissão? Submissão é estar sujeita à liderança do marido. É isso aí, sem floreios, nem eufemismos, para você se sentir menos agredida com essa verdade tão catastrófica. E mais uma vez, não, o problema não é a submissão. Fica comigo até o final para a gente entender o verdadeiro motivo, porque o ouvido da mulher quase explode quando escuta a palavra submissão. Submissão é então se sujeitar à liderança do marido. Só que essa liderança também precisa ser executada com temor. A liderança a qual devemos nos submeter como mulheres é mais parecida com um escudo e está longe de ser associada a um chicote. Não é uma liderança associada puramente à direção, mas também a sacrifício. Sabe aquelas tropas de gorilas, no qual o líder está sempre à frente, direcionando o bando, mas ao mesmo tempo é o primeiro a enfrentar algum predador que se engraçar para o lado da família dele? Guardando as devidas e óbvias proporções, é uma associação válida. A liderança do homem temente a Deus se faz sacrificial. Como Cristo morreu pela igreja, o homem precisa estar disposto a morrer pela sua mulher todos os dias. Engraçado como é que o povo ignora essa parte, né? Se dói tanto pela submissão da mulher, mas o que seria mais penoso, por assim dizer? Ceder a alguém ou morrer por alguém? Não dá para entender, não. Quando a cabeça do homem é Cristo, ele executa a designação de ser a cabeça de sua esposa com amor, temor, mansidão, bondade, cuidado, sabedoria, ternura, zelo. Conclui-se, então, que submissão não se trata de obediência. Não é sobre acatar ordens, muito menos aquelas que estão contrárias às ordenanças de Deus. Não é aceitar ser tratada como capacho, nem mesmo aceitar ser maltratada de qualquer forma. Submissão não é se abster de seus pensamentos e vontades de forma irrestrita em prol de se subjugar ao marido, perdendo sua identidade ou sua autonomia. Se submeter ao homem é permiti-lo nos guiar, nos conduzir. Val Gonçalves disse sobre o assunto que a submissão é a atitude voluntária de ceder, não imposta, voluntária. É assumir a responsabilidade de se traçar uma vida com alguém e levar a carga junto com ele. Ah, Thaís, como que eu faço se a cabeça do meu marido não é Cristo? Se ele não me lidera como Jesus diz que deveria liderar? E aqui mais um argumento de que a Bíblia machista cai por terra, meu irmão, porque Deus dotou a mulher de uma capacidade que, se não é um ato de confiança e honra sem discrição, eu não sei o que é. Em 1 Pedro 3, de 1 a 2, a Bíblia diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A mulher não precisa abrir a boca para converter o seu marido. Ele já experimenta de Cristo por meio do comportamento da esposa. Uma mulher é capaz de evangelizar seu marido sem precisar exprimir uma única palavra. Dá licença, gente, jura? Machista! Vamos agora para o texto de 1 Timóteo, o suposto vespeiro. Em 1 Timóteo 2, de 11 a 12, a palavra diz: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Mulher, então, não pode falar na igreja? Quanto ao entendimento dessa passagem, eu te confesso que não existe muito consentimento, não. Eu pesquisei bastante sobre o tema e as possibilidades são variadas, mas apesar dessa multiplicidade, uma verdade é quase unânime. Primeiro, as possíveis interpretações. Tem mais, viu? Mas eu vou trazer as que se repetem com mais frequência entre diferentes teólogos e autores. Uma das possibilidades é que Paulo estava tratando de aspectos pontuais daquela igreja a qual a carta se direcionava. A carta de Timóteo traz correções para a igreja de Éfeso, e essa direção quanto às mulheres pode ter sido pontual por circunstâncias daquela igreja específica, seja por contexto cultural da Grécia como um todo, ou comportamento indevido das mulheres daquela cidade específica, devido a certas práticas religiosas pagãs da época. Muitos defendem que a aplicação dessa ordenança seria apenas para Éfeso.
Outro ponto de vista é que Paulo estava recriminando o ensino de mulheres quando exercidos de forma a diminuir ou sobrepujar a autoridade dos homens na igreja, os quais eram incumbidos de liderá-las. E aqui tem algo que precisamos entender. Algo que a Bíblia traz com certa recorrência é a aplicação de tradições sobre dois aspectos diferentes. Tradição consolidada pela doutrina, a ceia, por exemplo, é algo que se tornou uma tradição como um memorial ao sacrifício de Cristo, mas que foi consolidado de forma doutrinária e perpétua até a volta de Jesus. Mas também a tradição suprimível, que são as práticas que, apesar de afirmar alguma verdade das Escrituras, são meramente contextuais ao povo e à época, e com o tempo pode ser suprimida. Temos como exemplo aqui o véu, que numa cultura antiga era um símbolo de submissão ao marido. Hoje o nosso contexto não tem mais isso como prática, mas a doutrina se mantém permanente e aplicável até o fim. De uma forma ou de outra, são raríssimos, eu confesso que eu nem achei quem defenda que esses versículos queiram dizer simplesmente que a mulher não deve falar dentro da igreja. E tem outra coisa, a Bíblia se explica e ela não se contradiz. Se essa passagem está confusa, vamos para outra. Que tal aquela em que Paulo parabeniza Priscila por ter ensinado de forma ainda mais profunda o evangelho para Apolo, um outro grande pregador da época, ou Febe e Júnia, exaltadas por seus serviços pelo mesmo apóstolo que escreveu a carta de Timóteo? E sabe o que mais deixa certa improbabilidade de Paulo ser tão taxativo quanto a manifestação feminina nas igrejas? Repare como em um pouco antes desses versículos analisados, Paulo diz aos homens para orarem em todo lugar. Mas em 1 Coríntios 11:4, Paulo diz que é desonra uma mulher orar ou profetizar em público com a cabeça descoberta pelo véu. Pelo menos para mim, isso só evidencia que a questão na carta de Timóteo se apresentava como algo pontual à igreja de Éfeso. Porém, acredito também que Paulo estava se opondo a uma postura autoritativa das mulheres da região em face aos homens, porque impedir uma mulher de exercer ensino que sobreponha a liderança masculina possui fundamento, e é desde o Antigo Testamento. Quando Arão e Miriam confrontam Moisés a respeito da sua liderança, lá em Números 12, demonstrando claros ciúmes e anseio em serem reconhecidos de forma tão grandiosa quanto a do irmão, Deus castiga apenas Miriam. E isso pode ser justamente pelo fato dela ter ansiado sobrepor a liderança confiada apenas aos homens. Mas para quem quer minha opinião, acho que esse texto se refere a mulheres de Éfeso que estavam causando alvoroço na igreja por tentarem aparecer e exercerem liderança como a dos homens. E por isso Paulo determina o silêncio delas, especificamente, mas deixando claro que o embasamento dessa determinação é o erro das mulheres daquele lugar de tentar usurpar o papel de autoridade e liderança dos homens, o que é uma realidade para qualquer igreja e aplicável a todos nós. Não acredito que mulher exercer ensino seja algo que a Bíblia condene. Olha o caso de Priscila e Apolo, por exemplo. Mas acredito que a mulher exercer o ensino autoritativo a homens seja algo que não condiz muito com o contexto geral dos ensinos das Escrituras. De novo, minha opinião. Agora, se estávamos mostrando as passagens que foram falsamente apontadas como machistas, vamos dar uma olhada naquelas que exaltam as mulheres sem nem disfarçar? Quando olhamos para o contexto cultural e político daquela época, é facilmente constatável que mulheres naquele tempo não tinham muito valor. Eram tratadas como objetos, sem muitos direitos e totalmente inferiorizadas diante dos homens. Porém, a primeira vez que Jesus se revela como Messias é diante de uma mulher, a samaritana. As primeiras pessoas que descobrem e proclamam que Jesus ressuscitou foram mulheres. E é engraçado que isso, por si só, não aponta apenas para uma valorização da figura feminina, mas também um argumento muito forte quanto à defesa da veracidade das Escrituras. Numa época que o depoimento de uma mulher não era válido nem como testemunho em um tribunal, a elas foi confiado de forma inédita 2 pontos cruciais do Evangelho, contrariando toda a cultura da época. Por isso, nesse ponto, vemos tanto uma demonstração do valor da mulher segundo os olhos de Deus, como uma evidência absurda da veracidade das narrativas da Bíblia. Afinal, se você for inventar uma mentira, ao menos tente torná-la o mais receptível possível aos costumes de seus ouvintes, não é verdade?
A desvalorização da mulher nos relatos bíblicos é fruto não de princípios das Escrituras, mas da aplicação incorreta dela, decorrente da cultura que o homem caído foi desenvolvendo, ou até mesmo de pessoas como os fariseus, que são sinônimos justamente da distorção das leis de Deus. Mais uma vez, citando a passagem da mulher virtuosa em Provérbios 31, a mulher edificadora é comparada a uma coroa em seu marido. A Bíblia diz que o valor dela excede o de joias finas. Mulher virtuosa, quem a achará? Realmente, um livro que diz que a mulher é uma coroa que vai ser elogiada nas portas da cidade é machista demais. Nossa, misericórdia, não tenho paciência. Dito tudo isso, chegamos àquilo que eu disse, que precisávamos refletir. E realmente acredito que seja de vital importância. Lembra que eu disse lá no começo que existia algo que fundamentava esse sofisma de que a Bíblia é machista? E que nós possuímos uma culpa nisso? Eu não me referi a apenas uma responsabilidade, se compreender de forma aprofundada cada passagem como essas avaliadas por nós hoje. Inclusive, se tem alguma passagem que ainda te incita dúvidas quanto ao assunto desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder. E se eu tiver esquecido de muitas passagens, talvez saia até uma parte 2 desse vídeo, quem sabe? Bom, existe uma coisa muito mais predominante e perigosa na realidade da vida da mulher após a queda que acredito ser de imperativa necessidade e o conhecimento dela para nós. Uma coisa que, depois que tomamos consciência, nos tornamos responsáveis e ativos em detectar a raiz das ciladas do pecado. E é isso que vamos analisar aqui. A raiz. Uma irmã muito abençoada da minha igreja, a irmã Rogéria, disse algo uma vez que me marcou profundamente. Precisamos analisar onde realmente o pecado começa, porque podemos cair no erro de praticar um pecado porque desmerecemos as pequenas atitudes aparentemente inofensivas que vamos nutrindo na nossa vida porque não lhe damos a devida atenção e vigilância. E é isso que vamos fazer agora, analisar a origem, que mais uma vez se encontra já no início da história, no início mesmo. Gênesis 3,16 relata 2 maldições recaídas sobre a mulher após a queda, e uma delas é: seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Uma das formas de se entender esse texto seria parafraseando ele da seguinte forma: a mulher terá desejo de dominar o marido, mas ele a dominará. Uma coisa que a gente consegue ver nas maldições descritas no texto de Gênesis 3 é que as maldições, na verdade, são o veneno do pecado adentrando o que era para ser algo feito com regozijo pelo ser humano. O homem agora sofreria para realizar aquele trabalho que Deus o incumbiu de forma tão graciosa. O que era para ser uma dádiva, uma alegria, vai ser penoso e sofrido. O veneno do pecado adentrando o que foi instituído para ser sagrado. A mulher, que fora criada justamente porque Deus viu que o homem estava só, então fora chamada para ser sua auxiliadora, sua exer, agora possui um ímpeto de sobrepujar sua liderança. Se submeter agora ao seu marido parece um insulto. Apoiá-lo e auxiliá-lo parece agora uma inferiorização. Aquilo que fomos criadas por Deus para exercer, agora nos ofende. Sujeitar-se agora provoca ira. O veneno do pecado adentrando o que foi instituído para ser sagrado. O que antes no jardim era para ser exercido com deleite, agora é algo penoso e desafiador. Depois da queda, a mulher vai precisar lutar contra o anseio gerado pelo pecado por espaço e domínio. Entendeu por que dói tanto? Por que é tão difícil? Puro pecado. No final, a Bíblia é dita às vezes como machista pela posição de submissão da mulher em face da liderança do marido, certo? E sinceramente, não me alonguei muito nessa parte da submissão, muito menos tentei usar de suavizações, porque o problema não é a submissão em si, mas a distorção caída que temos da ideia de servir e de se submeter. Esquecemos da inversão do reino e em como nosso lar, nosso verdadeiro lar, nossa casa na eternidade, possui princípios completamente opostos ao que vivenciamos nessa terra. Servir é divino. Em Marcos 10, 43 a 44, Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos.
É um chamado para todos nós, viver em um estado de servidão, de doação, e tá tudo bem quanto a isso. Mas quando é para servir meu marido, aí não. Aí é injusto, machista, misógino. Mulher, Deus nos chamou de joias. Somos um fator que designa fracasso ou sucesso nas nossas famílias. Somos capazes de converter o coração do marido sem precisar pregar. Somos dotadas de centenas de características que nos fazem ser a expressão de zelo e amor divinos. Deus deu à mulher uma das mais sagradas incumbências de todas. A mulher gera vida. Olhos, braços, coração são gerados dentro de nós. Mas ninguém está focado muito nisso, porque a dor de ser submissa à liderança do marido é maior que a contemplação da dádiva de sermos portadoras do dom da vida. No final, a Bíblia não é machista, mas não há muito o que se fazer sobre a concepção do mundo quanto a isso. Afinal, 1000 teólogos e 7.000 horas de vídeos podem ser gravados a respeito desse tema. O coração caído vai sempre achar um jeito. O veneno do pecado vai sempre levar o coração à rebeldia e à mentira. Mas Cristo é a verdade. Uma verdade que venceu o mundo e a morte. Ele é a verdade que nos fortalece para vencer até mesmo a maldição de Gênesis 3, que recaiu sobre a mulher depois da queda. E essa verdade? Ama mulheres, ama homens, ama aqueles que da mesma forma foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E não importa quantos argumentos o mundo suscite para atacar e distorcer as Sagradas Escrituras. Ele sempre vai estar acessível como a verdade que nos tira das trevas e nos leva para a sua gloriosa luz. A verdade que liberta. É isso, muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e, se Deus quiser, nos vemos no próximo. Tchau!